Hare Krishna, tudo bem? Vamos começar uma live pelo Templo do Rio de Janeiro, ISKCON Rio, falando sobre serviço devocional do terceiro canto do Srimad Bhagavatam. Vamos cantar um pouquinho enquanto a turma vai chegando. Muito obrigado. Hare Krishna. Está ao vivo aqui, Sata? Olha aqui para mim. Está aqui, né? Aqui o pessoal não vi. Deixa eu ver aqui para ver uma. Pega, Sato, entra aí pega sua mãe para entrar no Facebook do ISKCON Rio, ou você pode entrar, só para mim confirmar se está tudo certinho. Ah, entrou uma pessoa aqui, eu acho que tá tudo bem. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Continuando o estudo do Srimad Bhagavatam na ISKCON Rio de Janeiro. Hoje fui incumbido na tarefa de ler e comentar o canto 3, capítulo 29, a explicação sobre serviço devocional. Então, vou ler dos versos 40 a 42.
Umagyanatimirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshurumilitan Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manubhishtam Staptan Yena Bhutale Swayrupa Kadamahyam Dadati Swapadantika Rei Krishna Karuna Sindhu Jinabandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Vanchakalpatarubhishya Kripa Sindhuvya Bacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então, verso 40. Yad Bhayad Vati Vatoyam Suryastapati Yad Bhayad Yad Bhaya Vashate Devo Bhagano Bhati Yad Bhayad. O próximo. Yad Vanaspatayo Bita Latas Chaushadibi Saha Swese Kale Bigrinanti Puspani Cha Palani Cha. Agora o 42. Shravanti Saritobita Nutsarpati Udadhyata Agninde Sagriribi Buna Bhajati Yatbayat. A tradução e comentário de Sua Divina Graça, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Por temor à suprema personalidade de Deus, o vento sopra. Por temor a ele, o sol brilha. Por temor a ele, a chuva cai. E por temor a ele, a hoste de corpos celestiais espalha seu brilho. Comentário. O Senhor afirma na Bhagavad Gita, Mayadhyakshena Prakriti Suyate. A natureza funciona sob minha orientação. A pessoa tola pensa que a natureza funciona automaticamente, se bem que a literatura védica não apoia tal teoria ateísta. A natureza funciona sob a superintendência da Suprema Personalidade de Deus. Confirma-se isso na Bhagavad Gita, e aqui também encontramos que o sol brilha sobre a direção do Senhor, e a nuvem derrama pancadas de chuva sob a direção do Senhor. Todos os fenômenos naturais estão sob a superintendência da Suprema Personalidade de Deus. Então, como são 3 textos, eu pensei que não tinha comentário, os primeiros, só o último, como é de costume, mas eu acho que vocês querem adiantar, né, a leitura. Então eu vou comentar brevemente, texto por texto, e depois dou espaço para perguntas, tá? Obrigado aí pela presença do nosso querido Haridashana e nosso querido Paravyoma Prabhu Haribol. Então esse é um tema, né? A gente pode observar aqui nesse capítulo a dinâmica divina, né, da natureza e também da alma. Esse canto do Bhagavatam, terceiro canto, começa logo após Krishna, na forma de Kapila, o avatar Kapila, descrever a filosofia Sankhya, ou seja, um estudo analítico da matéria e espírito. E o Upanishad fala aqui, conhecimento verdadeiro é conhecimento da matéria e espírito. Por isso, Kapila, ele expõe a filosofia Sankhya. Sankhya significa também a contagem, né? A contagem dos elementos da natureza material. E Devahuti, sua mãe, está ouvindo e ela, nesse capítulo, ela fica curiosa. Esse tema continua sendo narrado, mas em conexão com a proposta de Bhakti Yoga, tá? O serviço devocional. Especialmente aqui, né, logo depois que Kapila fala sobre
que Krishna é imparcial, né? Ninguém é querido e ninguém é odiado por ele. Tá? Ele não tem amigo e nem inimigo, mas ele inspira, né, aqueles que não esquecem. Tá? Ele também dá esquecimento àquele que quer esquecer. Como Krishna diz na Gita, né? Sarvasya Chahan Hridisani, estou sentado no coração de todos, de mim vem a lembrança e também vem o esquecimento. Então, esse texto fala que existe assim um grande medo cósmico, tá? Que por temor a ele, né? Por temor a Deus, né? O vento sopra, o sol brilha, a chuva cai e os corpos celestiais espalham o seu brilho. Então nada é independente, né? Do controle de Deus. Então Krishna diz na Gita, né? A luz do sol e da lua, né, são meus olhos, tá? A lua e o sol são os olhos de Deus. E nenhum elemento da natureza, né, age por acaso, né? A física do universo, né, ela opera sob um respeito perfeito, né? E aterrorizante até, né? Pela autoridade suprema. Como os Vedas explicam, né? Krishna tem Parasya Shakti Vividai Veshuyate Swabhaviki Jnana Bala Kriyacha. Ou seja, Krishna tem multifárias energias e todas essas energias agem de acordo com Swabhaviki, né? Jnana Bala Kriyacha. O conhecimento, o que move tudo, a força, Jnana Bala e Kriya, a consciência, a força e Kriya, né? E a ação só é possível por esse controle das energias de Krishna. Então existe essa ilusão do automatismo, né? Krishna também fala, aqui é citado, Mayadhyakshena Prakriti Suyate Satcharacharam Hetunanena Kauteya Jagat Vipari Vartate. Krishna fala que essa natureza material funciona sob minha direção e controla, né, todos os seres móveis e imóveis, e parece que acontece automaticamente. Então essa é a visão materialista, né, que sugere que a natureza é uma máquina sem um maquinista. Ou seja, a sabedoria védica, ela corrige isso. Ou seja, a natureza ela não existe sem um legislador, sem um motorista, né, sem uma inteligência. Então o acaso, ou seja, segundo o materialista, é uma ordem, né, cuja complexidade a gente não pode compreender. Porém, teve um filósofo, um dos pais da filosofia ocidental, Aristóteles, ele fala desse conceito do motor imóvel, tá? Eu anotei. O motor imóvel, ou primo movens, é um conceito central na filosofia de Aristóteles, apresentado principalmente na sua obra Metafísica. Então, Aristóteles, ele argumenta que tudo que se move é movido por algo. Então, existe no universo um motor imóvel, tá? Que ninguém move. Ele não é movido, ou seja, ele argumenta que tudo que se move é movido por algo. E para evitar uma regressão infinita de causas, deve haver um primeiro motor que não é movido por nada. Este motor é imóvel, eterno e imaterial, servindo como a causa final de todo movimento no universo. Então, o Criador do universo, Brahma, ele quando tem essa visão, testemunha ocular, né, da criação de Deus e até da criação espiritual, ele como próprio Criador da matéria, ele fala, Ishvara Parama Krishna Sachit Ananda Vigraha. Ele fala que existe um Ishvara, um controlador supremo, Ishvara Parama, não é qualquer Ishvara, né? O controlador primordial. E
Satitananda Vigraha. E ele existe mesmo como uma forma Satitananda, plena de conhecimento, bem-aventurança e eternidade. Tá? Depois aqui no verso seguinte, então aqui temos, ainda aqui nesse verso, né, todos os fenômenos naturais estão sob a superintendência da Suprema Personalidade de Deus. O sol brilha, né, a nuvem derrama pancadas de chuva sob a direção do Senhor. Lembramos do passatempo de Indra, quando Krishna levanta a colina de Govardhana com o dedo mindinho da mão esquerda, não é isso? Indra manda torrentes de chuva para oprimir, né, os habitantes de Vrindavana, causar medo, né, nos habitantes de Vrindavana. Aí Krishna causa medo em Indra, porque Krishna, apenas com o dedo mindinho, que é o dedo mais fraco do corpo, e da mão esquerda, ele faz aquela forma da tribanga, né? Ele coloca seus pés cruzados, cruza também a cintura e cruza assim a sua cabeça para levantar a colina de Govardhana sem nenhuma dificuldade. E assim ele salva, né, os habitantes de Vrindavana do medo que Indra queria causar. E pensando que ele é o controlador supremo da chuva, ele chama a sua pior nuvem, a sua nuvem mais aterradora, mais amedrontadora, né, a nuvem Sarvantaka. Mas Krishna, com muita facilidade, ele suplanta, né, o poder de Indra e faz Indra entender, né, que ele não é o controlador supremo, apesar de ser o chefão dos deuses. Ainda assim ele é subjugado, ele tem de entender que a força que ele tem, não só dele, mas de todos os deuses, depende da força de Krishna. Tá? Então o próximo texto diz, verso 41. Por temor à suprema personalidade de Deus, as árvores, trepadeiras, ervas e plantas e flores sazonais desabrocham e frutificam, cada uma em sua própria estação. Assim como o sol nasce e se põe, e as mudanças sazonais sucedem-se em suas épocas determinadas pela superintendência da Suprema Personalidade de Deus, da mesma forma as plantas sazonais, flores, ervas e árvores crescem todas sob a direção do Senhor Supremo. Não é verdade que as plantas crescem automaticamente, sem nenhuma causa, como dizem os filósofos ateístas. Pelo contrário, elas crescem em cumprimento à ordem suprema da Suprema Personalidade de Deus. Confirma-se na literatura védica que as diversas energias do Senhor funcionam tão bem que tudo parece estar sendo feito automaticamente. Tá? Então as energias de Krishna são tão lindas, tão maravilhosas e tão potentes que parece que é automático, né? Então aqui está se falando nesse verso aqui da biologia, né? O equilíbrio ecológico do universo, ou seja, a botânica divina. Aqui em Nova Gokula eu sempre lembro para os visitantes que querem conhecer aqui o bioma, que aqui em Nova Gokula, por exemplo, eu estou de frente aqui da mata, tá? E essa mata não existia. Aqui na frente da minha casa tem todo um corredor ecológico, e esse corredor ecológico, quando a Nova Gokula foi adquirida, foi comprada, no ano de 78, não existia esse corredor de fauna, né? O corredor ecológico, porque era uma fazenda de latifúndio, ela foi desmatada por muitos anos, foi utilizada para plantio de café e cana. Temos históricos, né, de cemitérios onde os antigos proprietários açoitavam, né, e até matavam escravos. Então aqui a gente tem um cemitério antigo aqui perto, sabe, na fazenda vizinha. Tem resquícios históricos desse momento. E aqui mesmo na fazenda, do lado quando tinha a primeira cozinha comunitária, no espaço da antiga cozinha comunitária, tinha um tronco que era utilizado para açoitar escravos.
Então, o passado de Nova Gokula não é muito romântico, tá? E a terra era árida, sabe? E os morros dava para ver. Em fotos de satélite, a gente consegue observar a história ecológica, né? O bioma degradado de Nova Gokula. Porém, quando a terra foi adquirida, imediatamente os devotos, nessa compreensão, né, da preservação, essa compreensão da importância do equilíbrio ecológico, eles já colocaram, né, no plano piloto de Nova Gokula, por exemplo, o manejo de fauna e flora. Então, os devotos não continuaram degradando, né, como os colonizadores antigos. Pelo contrário, a mata veio se regenerando, tá? E naturalmente, pelo poder, né, supremo de Krishna, os pássaros voltaram, as árvores voltaram. Agora, por exemplo, depois eu vou filmar aqui, virar o celular para vocês verem. Aqui nós observamos, por exemplo, agora lindas quaresmeiras, né, na floresta, a floresta com um lilás bem bonito. Isso não tinha, gente. E quando nós deixamos as árvores crescerem, a floresta se regenerar, também aparecem os corredores de fauna. Hoje nós temos mais de 350 pássaros diferentes, temos centenas, né, de tipos de árvores e também 40 tipos de quadrúpedes, segundo um levantamento de fauna que os biólogos fizeram. Então, quando o homem interfere, né, na natureza, a natureza causa problemas, mas vem com problemas. E aqui fala que as plantas, elas respeitam essa ordem divina. No significado, Prabhupada fala que existe uma sazonalidade, onde as frutas e as flores, elas nascem no tempo certo pelo controle divino. Inclusive, o Srimad Bhagavatam, em outro momento, fala que o canto dos pássaros e a beleza dos pássaros revela assim, o senso estético de Deus. Da mesma forma, a beleza das flores, aqui fala especialmente da flor de lótus, que é uma das flores mais citadas, não só na nossa escola espiritualista, mas no Oriente, todas as escolas espiritualistas usam a flor de lótus como símbolo, né, de pureza e também de beleza estética, que é metafísica, né? Não só física. Então, a biologia não é aleatória, tá? O ciclo da vida, ela responde a que se fala ao temor reverencial, tá? Da superintendência divina. Tudo cresce, tá? Em cumprimento a uma ordem suprema. Se existe, assim, algum desequilíbrio na natureza, alguma coisa estranha acontecendo, a culpa não é de Deus. Não podemos culpar Deus. Deus está com raiva do ser humano, por isso ele está castigando o ser humano. Não, a culpa é do próprio homem. E podemos ver, por exemplo, né, que você pode gostar de uma fruta, por exemplo, uma fruta que é muito prestigiada e dá só numa estação, a sazonalidade dela respeita, por exemplo, o mês de dezembro, novembro, as mangueiras começam a dar as flores e os pequenos frutinhos. Em dezembro ela desabrocha, tá? Mas como é que a gente encontra manga o ano todo no mercado? Podemos ver que essa manga que nós compramos no mercado em todo o Brasil, ela vem lá do Nordeste e ela é geneticamente modificada. Então, com a ciência genética, né, que o homem consegue produzir algumas frutas fora da estação, como morango, por exemplo, mas vocês podem perceber que não tem o mesmo sabor da manga que dá em dezembro. As mangas que nascem, por exemplo, em Minas Gerais, eu sou de Minas, tem uma manga que chama manga ubá, uma manga que tem um sabor assim especialíssimo, diferente de todo tipo de manga. Tem a manga espada, né? E esses sabores, lembra que nós lemos no verso anterior que Krishna, ele é que é
ele é o poder da lua, né? O sol brilha e também a lua brilha por causa do poder de Krishna. E esse brilho não é apenas para iluminar, ele tem uma função também ecológica. É dito que o brilho do sol, né, causa fotossíntese, né, que dá, né, o sol e a lua combinados geram uma fotossíntese que faz tudo crescer, tudo germinar. E sabemos também que o brilho da lua, segundo o Srimad Bhagavatam, ele é que dá sabor às frutas e vegetais. Tá? Então, o sabor artificial que o homem cria não pode imitar, tá? o sabor produzido, né? pela força divina. É muito importante a gente acentuar isso. Na Gita também Krishna fala, Rasoham apisu kauteya. Eu sou a Rasoham, raça, quer dizer, eu sou o sabor da água, apisu kauteya. Eu sou a luz nos Prabhas Mishashi Shurayo. Eu sou a luz no sol e na lua. Então, o sabor da água, gente, que a Gita fala, não é de qualquer água, né? Essa água que às vezes a Sabesp aqui em São Paulo, ou qualquer empresa que fornece, que faz a limpeza da água para ir para as casas. Essa água cheia de cloro, né? Produto químico para purificá-la, né? Para descontaminá-la. E o sabor da água que a Gita diz é a água da mina, a água que vem aqui em Nova Gokula, por exemplo. Nós temos a fortuna de ter a Serra da Mantiqueira. Mantiqueira significa a serra, a montanha que chora água, e tem aqui mais de 100 nascentes, no entorno de Nova Gokula, mais de 30 nascentes, e essa nascente que gera água é uma água mais doce, né, saborosa. Esse é o sabor diretamente de Deus, diretamente, que é Krishna que proporciona. Nós podemos ver que o cientista químico, né, ele pode produzir sabor artificial de tudo. Sabor artificial de morango, limão, manga, qualquer monte de tipo de sabor artificial. Mas vocês já ouviram dizer em algum momento que existe sabor artificial de água? Impossível, porque a água é Deus mesmo, é Krishna mesmo. Então, o verso 42 diz: por temor à suprema personalidade de Deus, os rios correm e o oceano não transborda jamais. É apenas por temor a ele que o fogo queima e que a terra, com suas montanhas, não afunda nas águas do universo. Muito lindo isso, né? Imagine, especialmente nas estações da chuva, o que acontece quando chove? Os rios desaguam no mar. E como pode, né, tantos rios desaguarem no mar e o mar nunca transbordar? Então, aqui está se falando, os rios correm e o oceano não transborda jamais, por causa desse temor a Deus, tá? É apenas por temor a ele que o fogo queima e que a terra, com suas montanhas, não afunda na água do universo. Então, Deus é a fonte da gravidade, tá? Então, o último significado: a literatura védica nos dá a entender que este universo é cheio d'água até a metade, e nesta água está deitado Garbhodakashai Vishnu. De seu abdômen cresce uma flor de lótus, e dentro do caule desta flor de lótus existem todos os diferentes planetas. O cientista material explica que todos esses diferentes planetas flutuam por causa da lei da gravidade ou de alguma outra lei, mas o real legislador é a suprema personalidade de Deus. Quando falamos de lei, precisamos entender que deve haver um legislador. Os cientistas materiais podem descobrir leis da natureza, mas são incapazes de reconhecer o legislador. Do Srimad Bhagavatam e do Bhagavad Gita podemos saber quem é o legislador. O legislador é a suprema personalidade de Deus. Disse aqui que os planetas não afundam. Como flutuam sob a ordem
ou energia da divindade suprema, eles não caem na água que cobre metade do universo. Todos os planetas são pesados com suas várias montanhas, mas mares, oceanos, cidades, palácios e prédios, e todavia estão flutuando. Esta passagem dá a entender que todos os demais planetas que flutuam no ar têm oceanos e montanhas semelhantes ao desta Terra. Então é bem claro, né? Existe esse legislador também da gravidade. Então, por que os oceanos não transbordam, né? E esses planetas tão pesados, né, não afundam? É um misticismo isso, né? Os cientistas chamam isso de gravidade, e os Vedas revelam um legislador. E por temor, né, ou seja, a obediência a ele, que a Terra se mantém firme, a estabilidade do universo, né, é um ato da vontade divina. Essa forma divina de Krishna é chamada de Garbhodakashai Vishnu. Então, Deus é tão grande, né, tão maravilhoso, que ele expande essa forma de Karana Dakashai Vishnu, que respirando uma vez cria e aniquila milhões de universos. E durante a criação, então tem dois tipos de criação, né? Sarga e Visarga. Essa é a primeira criação, né, de Vishnu, do grande Vishnu, e a segunda é de Brahma, Sarga e Visarga. E nessa criação, Vishnu se expande depois no outro Vishnu, que é Karana Dakashai Vishnu, Garbhodakashai Vishnu, que entra em cada universo, e essa água do universo está ali fazendo os planetas flutuarem e dão vida a tudo. Olha que maravilhoso, né? Esse é o conceito cosmogônico, né, da literatura védica. Então, assim, para finalizar, nós podemos assim ver esse paradoxo, né, do medo, né? Historicamente, né, o temor a Deus foi mal interpretado como opressão, mas a verdadeira visão é diferente. Essa visão que estamos vendo aqui, né? O medo como opressão e o medo também como reverência. Então, na Bíblia também, né, na Bíblia tem um verso, tem o Salmo 111, texto 10, fala que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então, o temor ligado ao conhecimento, né? Este medo não é pânico, o medo não na verdade é o reconhecimento da grandeza, né? E a humildade também que precede também a honra que devemos dar a Deus, tá bom? Então, eu nasci numa cidade de Minas chamada Sete Lagoas, e do lado tem uma cidade chamada Cordesburgo, e tem um grande escritor, Guimarães Rosa, Guimarães Rosa fala sobre, ele usa um termo, né? Viver é perigoso. Então essa é a realidade do mundo, do oceano da existência material. Então, segundo Guimarães Rosa, a vida é complexa e arriscada. E nos Vedas, Krishna fala que o mundo é chamado de Bhavam Buddhi, é um oceano de medos, onde há perigo a cada passo. Padam Padam e Advipadam Natesham. Esse mundo é um perigo a cada passo. E sem essa conexão com o divino, né, o medo é a única constante, tá? Então, na Bíblia também diz, eu peguei um texto aqui bacana que fala que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Todos que obedecem a seus mandamentos mostram bom senso. Louvem-no para sempre, né? Depois, quem não te temeria, ó Rei das Nações? Esse título pertence a ti somente. Entre todos os sábios da terra e em todos os reinos dos mundos, não há ninguém semelhante a ti. Isso é uma citação de Jeremias. O temor do Senhor ensina a sabedoria, a humildade que precede a honra. Então,
A raiz da ansiedade e do medo, segundo o Srimad Bhagavatam, é esse esquecimento de Deus, né? O medo surge também da dualidade, né? O medo existe apenas quando a consciência se separa de Krishna, onde há luz, né, não há escuridão, onde há memória de Deus, não há espaço para o temor. Tem um texto que diz: Krishna Surya Sama Maya Raya Andakara Yahan Krishna Tahanahi Mayara Adhikara. Krishna é como Surya, Deus é como o sol. E Maya Hara Andakara. E Maya, a ilusão, é como a escuridão. Assim como é muito comum nós termos medo quando as luzes se apagam, a gente tem um certo temor. Onde estou, né? Onde está o meu objeto? Onde está aquilo que estava em minhas mãos? Então, mas Krishna Surya, Krishna é como o sol, e quem está diante do sol vê o brilho dele, né? Se depara com a luz. E quando damos as costas para o sol, estamos de costas para Deus e observamos Maya, né, a ilusão. E assim como não pode haver escuridão na presença dos raios solares, na consciência de uma pessoa pura não pode haver existência de Maya ou ilusão. Então o medo existe quando nos separamos de Deus, né, separamos de Krishna. Então, Krishna é o controlador do medo. Ao ver seus amigos, né, nas histórias de Krishna, quando a gente vê os amigos de Krishna assustados, o próprio Krishna que controla o medo, ele fala: não pareis, pode continuar brincando, eu trarei tudo de volta, eu vou trazer a paz para vocês. Tem muitas histórias dos passatempos de Krishna, que os demônios aparecem para importunar, né, ou atrapalhar a lila de Krishna, e Krishna imediatamente aparece para os proteger. Tem a história de um grande demônio que vem como uma serpente enorme, e ela abre a boca, e os pastorzinhos de vaca pensam que aquela boca da serpente é uma caverna. E eles vão entrando na caverna tranquilamente, e Krishna até brinca, ele chega assim e olha, ele fica observando seus amigos entrarem na caverna, e ele fala assim: como a minha energia material, a energia ilusória é poderosa. Ele mesmo fica admirado com a sua energia de Maya. E naturalmente ele entra na boca, depois que todos os pastorzinhos entram, ele entra depois, e com muita facilidade ele subjuga, né? Ele mata essa serpente maligna, né? Então, para o devoto, o temível, né, torna-se o protetor. Krishna, que é temível, né, para todos, ele torna-se protetor, né? Então ele remove o medo pessoalmente. Quem tem amizade, né, com Krishna, do controlador supremo, não pode sentir medo. Tem também aquela metáfora do barco e do lótus, né? Então, Bhavam Buddhi Vatsapadam, o oceano dos medos. Nós vivemos num mundo que é um mundo do medo, tá? E só que, assim como... E esse mundo do medo é como um grande oceano, mas é dito que aquele que se rende a Krishna, esse oceano de medo, ele é comparado como a pegada da pata de um bezerro, que consegue alojar apenas um pouquinho de água, não é? E você consegue pular facilmente a poça causada por uma pegada do bezerro. Essa metáfora é para dizer que o grande oceano do mundo material se torna pequeno para a visão de um devoto. Então, para quem se refugia nos pés de lótus de Krishna, o barco, né, ou o vasto oceano de perigos materiais encolhe. A travessia, antes impossível, torna-se assim um passo simples. Então, nesse verso que eu li aqui hoje, a Devahuti, né, como uma mulher rendida, ela fala, né, como sou uma alma rendida a ti, deves dar-me o destemor. Então, nesse momento aqui, antes de chegar nesses textos que fala da importância de ter temor a Deus, ela fala que você me dá destemor.
Então, a responsabilidade, Krishna assume essa responsabilidade de dar o destemor num lugar que é temeroso. Então, quando o próprio medo sente medo do medo. Yad Bibeti Swayam Bayan. Tem um texto que eu memorizei, muito lindo, fala que Apana Sansritin Goram Yanama Vivashogrinam Tatasya Adyo Vimutita Yat Bibeti Swayam Bayan. Os seres vivos estão emaranhados, né, nas redes de nascimento e morte, e eles podem se libertar de imediato, cantando, né, o santo nome de Krishna, que é a ferramenta prática, né, que dissolve, né, a angústia existencial. Yad Bibeti Swayam Bayam significa que o medo personificado, imagine um fantasma que vem te amedrontar, né? Você tem, assim, os espíritas falam muito desses fantasmas, né, que vêm à noite, e se você canta Hare Krishna, imediatamente aquele que causa o medo foge. Eu me lembro que eu morei no templo em Santos, a famosa rua Nabuco de Araújo, com a Pedro Lessa, e na esquina tinha, o templo era na esquina, numa encruzilhada. Então, de vez em quando a gente via trabalhos, né, de oferendas, né, da matriz afro-africana ali na frente do templo. Só que teve um dia que teve uma oferenda braba mesmo. A gente acordava para cantar japa e abria o portão e via assim uma oferenda bem nervosa. E o presidente do templo, meu amigo Jai Gokula, antes de ser devoto, ele era Allan Kardec. Ele era um seguidor de Allan Kardec, então ele era sensitivo, ele era médium, né? Não sei se é ainda, né? Acho que a mediunidade se nunca perde, né? E ele, quando acordamos assim no Mangala às 4 horas, a gente sentiu assim, à noite muitos devotos dormiram mal, e tava aquela energia ruim, e ele foi e falou, eles entraram aqui, os caras entraram no templo, né? E aí, aí ele contou que cantou Hare Krishna na noite, cantou firme, acordou, e cantou e viu ele saindo, fugindo, sabe? Uma vez também, Srila Prabhupada, ficou numa mansão em São Francisco, os devotos não tinham onde ficar, e George Harrison era um grande amigo, apreciador, né, dos devotos, e deixou os devotos ficarem na sua mansão, não diretamente na mansão que morava Yoko Ono e John Lennon, mas eles ficaram na casa de hóspedes, né? Na casa tipo do caseiro, tinha a casa do caseiro e a casa de hóspedes, que não era pouca coisa, né? Era uma casa grande também. E aí eles começaram a conviver ali com o dia a dia do John Lennon, e John Lennon estava muito preocupado porque ele gostava muito do caseiro e da esposa do caseiro, que eram pessoas de confiança, cuidavam ali da manutenção, de tudo, né? E aconteceu que a esposa do caseiro estava decidida a ir embora, pedir as contas. Por quê? Tinha uma escada na casa onde ela morava e todo dia à noite ela ouvia fantasmas, pessoas subindo, né? E ouvia barulhos com correntes, porque parece que havia acontecido, né, na casa alguma morte estranha, sabe? E as pessoas que haviam falecido ainda estavam ali na casa, né? Aí o John Lennon foi e contratou vários místicos, pagou para a líder Wicca da época, da bruxaria. Vários trabalhos foram feitos para tentar expulsar o fantasma da casa da esposa do caseiro, para ela não pedir as contas, para não ir embora. E Prabhupada fica sabendo e falou assim, olha, fala com o John Lennon que a gente vai implantar aqui o nosso método, tá? Aí os devotos pegaram água que foi oferecida no altar, água benta, Hare Krishna, né, a Mahaprasada, e organizaram um Kirtana. Os devotos juntos começaram a cantar Hare Krishna na casa, com os katras, a mirdanga, e foram fazendo um Butta no Harinama forte em cada cômodo da casa, em toda a casa,
e salpicando água, né? E aí Prabhupada falou, pronto, pode falar para o John Lennon que o fantasma foi embora. Yat Bibeti Swayam Bayan. O medo, aquele que causa medo, Swayam Bayan. Tem medo do medo personificado, porque o Mahamantra Hare Krishna, o canto de Hare Krishna, assusta, né? Manda embora qualquer tipo de medo, ok? O medo pessoal e qualquer outro medo externo também que a pessoa que possa vir nos amedrontar, ok? E aí o John Lennon ficou muito satisfeito, porque realmente isso aconteceu, e o caseiro e a esposa ficaram tranquilos depois desse kirtana. Então temos esses dois lados da moeda divina, né? Deus é a fonte do medo para a matéria, né? Para os materialistas, e também ele é a fonte do destemor para a alma pura. Então ele é o refúgio supremo. Todos, portanto, né, nós temos de nos refugiar na pessoa suprema, que é a fonte do destemor, e assim a gente pode gozar a vida, né, com segurança. Então esse nós vivemos num mundo onde viver é perigoso, mais uma vez citando Guimarães Rosa, né, e a devoção é a única segurança real. Não é agora nesse momento exato está surgindo, né, um conflito, mais um conflito bélico, tá, entre Estados Unidos, né, Israel e o Irã, e são governantes muito belicosos, né, que não sabem dialogar, não sabem usar a linguagem empática, e aí eles usam, né, o dinheiro dos impostos dos cidadãos para produzir armas sofisticadas, armas assim hiper sofisticadas como nunca vimos, e para ameaçar uns aos outros, para causar temor uns aos outros e causar temor também em outras nações, mas como eu tentei evidenciar aqui nesse verso, nesses textos do Srimad Bhagavatam, Krishna, ele é a fonte realmente de todo destemor. O pai de Srila Prabhupada, só para finalizar, tem alguém comentar, o Paravyoma está comentando aqui, o pai de Srila Prabhupada, antes dele chamar Bhaktivedanta Swami, que é um título, né? Bhaktivedanta Swami, e mesmo Prabhupada, é um título, né, que se dá pela um título de honraria, né, meritória, né, a personalidade, aos estudos de Srila Prabhupada. Então é um título acadêmico, né, Bhaktivedanta, é um título que ele recebeu, não é o nome de Prabhupada, o nome mesmo de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que o pai dele deu, foi Abhay Charanaravinda. Bhaya quer dizer medo, Abhay quer dizer Abhay Charanaravinda, quer dizer aquele que é destemido por estar sempre apegado aos pés de lótus de Krishna. Ok? Então, se vocês temos aqui presente também a Lisbeth, o Krishna Das. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu vou só repetir o verso, porque vocês chegaram depois. E aí também, vocês que estão na live, se quiserem fazer alguma pergunta, eu vou repetir aqui os versos, a tradução. Por temor à suprema personalidade de Deus, o vento sopra. Por temor a ele, o sol brilha. Por temor a ele, a chuva cai. Por temor a ele, a hoste dos corpos celestiais espalha seu brilho. Por temor à suprema personalidade de Deus, as árvores trepadeiras, ervas e plantas e flores sazonais desabrocham e frutificam, cada uma em sua própria estação. Por temor à suprema personalidade de Deus, os rios correm e o oceano não transborda jamais. É apenas por temor a ele que o fogo queima e que a terra, com suas montanhas, não afunda na água do universo. Hare Krishna. Ver se tem alguma pergunta. Então, muito obrigado a Adilila. Hare Krishna. Adilila, Paravyoma, Haridarshan,
som e imagem bons. Sundarangi, querida Sundarangi, está aqui. Bom dia a todos, reverência Sundarangi. Para Vioma comentando, quando os significados são curtos e tratam do mesmo tópico, ou quando não há significado, lemos mais de um verso. Beleza. Então, acho que é isso. A Adilila está comentando, o medo surge da energia ilusória, as pessoas esquecem de Deus, Krishna, separada de Krishna, o medo surge a energia ilusória. É isso aí. Tá bom? Muito obrigado, tá, pela atenção de vocês, que tenham uma ótima semana. Hare Krishna. Nenhuma pergunta, gente? Tudo bem?